Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós iremos conversar com o delegado titular da Receita Federal aqui em Roraima, Roberto Paulo, que está aqui conosco já. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, Beatriz. Eu estou agradecido a essa oportunidade de podermos esclarecer à população as dúvidas que possam ocorrer com a legislação tributária, né? Falando em legislação tributária, o convite foi feito, né, ao senhor, inclusive antes da decisão de ontem, porque o nosso tema de hoje é para falar sobre as atualizações que houveram aí em relação à tributação, e aí começou a circular muita informação, algumas informações verdadeiras, outras falsas, uma mistura, e acabou apavorando a população brasileira mesmo em relação ao Pix. O que foi decidido de fato lá no início, né, quando foi anunciada a mudança? Bem, a mudança, ela se referia à atualização da legislação e à entrada de novos meios de pagamento e recebimento. Lembrando que a legislação já permitia que as instituições financeiras, as seguradoras e as operadoras de cartão de crédito enviassem para a Receita Federal as informações de movimentações financeiras, de movimentação de cartão também. Então, isso já ocorria. O que houve na atualização era que, a partir de 2025, aquelas instituições que eram registradas como instituição de pagamento, elas também passassem a enviar. Por exemplo, o famoso Pix, a informação dos bancos oficiais, eles já repassavam para a Receita Federal. Então, somente algumas instituições que atuam somente pela internet, ela às vezes tinham dois CNPJs. Um CNPJ que dizia que ela era uma instituição financeira e um outro CNPJ que ela colocava como atividade a entidade de pagamento. Então, como entidade de pagamento, ela entendia que não deveria enviar estas informações. Então, a legislação foi atualizada simplesmente para permitir que ela enviasse. E aumentou o limite, né, que era de R$2.000 pessoa física, passando para 5, e R$6.000 pessoa jurídica, passando para 15 mil. Aí realmente gerou uma intranquilidade no meio da população, dizendo que se ia tributar a movimentação do Pix, que se excedesse a pessoa física os R$5.000, né? Então, gente que inventou fake news, entraram golpistas, né, se aproveitando aí dessa oportunidade para aplicar golpes e fraudar pagamentos em nome da Receita Federal, enviando para o contribuinte. Então, houve bastante disso e a gente está tranquilizando a população que isso não iria ocorrer, e agora essa norma ela foi revogada, que era a N 2219 de setembro de 2024. Ela foi revogada ontem. Doutor, em relação a esse próprio aumento, né? O que significaria aumentar esse valor de 2 para 5 e de 6 para pessoa jurídica, de 6 para 15? Na verdade, a Receita Federal, devido a acordos internacionais, acordos e convênios internacionais do combate à sonegação fiscal, às grandes fraudes, né? A tráfico de arma, terrorismo, lavagem de dinheiro. Então, esses convênios, elas permitem uma troca de informação e um monitoramento das transações financeiras. Tá? Todos sabem que vai redundar, por exemplo, tráfico de armas, drogas e lavagem de dinheiro redunda em fraudes, muitas vezes em fraudes fiscais, em grandes movimentações financeiras que, na realidade, não pagam imposto. E isso é algo que o mundo todo se preocupa. Esse combate ele é de forma global. Entende? Então, o Brasil ele tem esses convênios e acordos de troca de informações para exatamente combater estes ilícitos. Não é para combater ou apenar o feirante, né, o pequeno empresário, vamos dizer, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, né, aquela pessoa que tem uma atividade de cabeleireiro, uma atividade de Uber, outras atividades que são atividades dignas, que a pessoa está gerando renda, sustentando a sua família,
Receita Federal não tinha o foco, essas pessoas, né? Vale se dizer. Mas gerou a intranquilidade, porque com o monitoramento, eles entenderam que poderia futuramente taxar, né, essa movimentação financeira, né, e tributar. Mas lembrando, a Constituição ela proíbe que a movimentação financeira seja tributada, ela proíbe, tá? Então, desde a CPMF, houve uma mudança e a Constituição passou a proibir que houvesse tributação sobre a movimentação financeira. Então, não haveria. Em relação a essa própria regularização desses profissionais autônomos, né, independentes, por que que a Receita Federal também incentiva que seja regularizado, que ele se registre, né, como profissional? Olha, e tem uma política pública que o Brasil adota, que eu particularmente gosto muito e incentivo bastante, é o MEI, né? O microempreendedor individual. Extremamente desburocratizado. A pessoa, em 5 minutos, se a internet dele for boa, ele abre o MEI, já tem um CNPJ, regulariza, formaliza a sua atividade empresarial e pode, né, comprar, vender, participar de licitação, importar, exportar. E, além disso, ele paga, o maior valor que ele paga é 5% sobre o salário mínimo referente à Previdência Social. Nesse valor que ele está pagando de 5%, ele já paga aí a aposentadoria, paga também o auxílio de maternidade, se ele precisar, né, o salário de maternidade, que as senhoras que possam estar grávidas, então elas vão receber o valor do salário mínimo enquanto estiver no período que a lei De licença estabelece, mesmo, né? de licença, né, licença maternidade. Tá? Quando se estiver doente, né, também, ele pode tirar uma licença e receber o auxílio-doença, tá? Auxílio reclusão também. Enfim, ele vai estar coberto com todos os benefícios da Previdência. Né? E ele paga, além desses 5% sobre o salário mínimo, que é para a Previdência, ele paga R$ 1 se ele for da atividade comercial para o ICMS. R$ 1, né? E paga R$ 5 se a sua atividade for uma atividade de prestação de serviço, aí seria o ISS para os municípios. Né? E se ele tiver as duas atividades, ele paga R$ 6 a mais e não paga nenhum outro tributo federal. Então, ele vai pagar os 5%, por isso que aumentou agora, né? No início do ano, janeiro, o salário mínimo aumentou, então vai ser 5% e mais R$ 1 se a sua atividade for comercial, ou R$ 5 se a sua atividade for prestador de serviço, ou R$ 6 a mais, que seria no caso de ele ter ambas as atividades. Tá? Então, ele paga muito pouco, dá em torno de R$ 70 a R$ 80, R$ 75 a R$ 80, né? Dependendo da situação do empresário. E está totalmente regular, coberto pela Previdência, né? Sua atividade formalizada. E eu entendo assim como uma das políticas públicas assim, mais benéficas para a população. Né? Vai gerar renda. Então, você tem uma atividade autônoma. Abra o MEI, né? Se regularize, você vai estar já contribuindo para a sua aposentadoria. Eu acho que esse seria um grande benefício para o microempreendedor individual. E caso ele venha superar aquele limite de R$ 81 mil por ano, né, ele se enquadra como um microempresário. Né? Teve gente que se cadastrou e logo no primeiro mês já estourou esse limite e se tornou assim uma grande empresa. Né? Vamos dizer assim, uma escola de aprendizagem de como você pode entrar neste mundo empresarial, né, e regularizar a sua atividade. Aqui em Roraima, a Receita Federal tem esse controle de quantos são registrados como MEI ou como Sim. empresários aqui em Roraima? Temos. E essa é uma informação pública, você no próprio portal
do Simples Nacional, você pode lá gerar estatísticas e ter essa informação do Estado, ter essa informação por município. Aqui nós estávamos acima de R$ 20.000. Eu controlei até um tempo e chegamos a 32 mil. Há um momento em que... 32 mil empreendedores? Empreendedores individuais. Tá? Isso no estado todo. Mas houve um momento que houve um enxugamento da base. Que pessoa que se cadastrou nunca pagou uma mensalidade, né? Nunca pagou um DAS, né? Um boleto dele, e estava atrasado, então eles foram excluídos. Né? Então, essa questão, aqui em Roraima, nós temos um percentual muito grande de inadimplência. A pessoa está com pendência ou no pagamento do DAS, né? Qualquer mês, ou em vários meses, ou no envio da sua declaração anual. Né? O MEI ele tem duas obrigações. Uma principal, que é pagar mensalmente, mesmo que ele não esteja em atividade, ele tem que fazer esse pagamento, tá? O pagamento do DAS. Lembrando que ele já está pagando a sua previdência. E a obrigação acessória, que é uma obrigação anual de enviar a sua declaração, a declaração da sua atividade do MEI, que ele faz essas duas obrigações no portal do Simples Nacional. Tá? É muito simples, muito rápido de fazer. Não há nem necessidade de utilizar de um contador. Agora, caso seja preciso, ele pode buscar o auxílio de um profissional da área, né? Um contador, em alguns casos, um advogado tributarista ou um economista, para auxiliá-lo nos seus pagamentos e na sua atividade em si. Então, assim, é uma forma de também ter ideia e o controle de quantas pessoas estão formalizadas no país, né, e trabalhando. Sim, então nós temos. Como eu falei, né, uma das políticas públicas que eu acho de maior sucesso que nós temos ultimamente, né, é diretamente para o pequeno, né, para aquele que quer se formalizar, para aquele que quer gerar renda. E é muito simples fazer isso. Voltando em relação também às mudanças que foram revogadas agora, né? Sobre a tributação, sobre o Pix, né? Que estava circulando nas redes sociais. Por que há preocupação? Aliás, qual é o tamanho, né? Em proporção de sonegação nesse país, no Brasil, aí, que tem chamado a atenção e que fez com que o governo se preocupasse e tomasse essas medidas? Não, a medida em si era só uma medida de atualização, né? A Receita Federal, ela trabalha na arrecadação, no combate também aos ilícitos fiscais. E lembrando que quando ela trabalha no combate desses ilícitos, ela está trabalhando em benefício do empresário estabelecido, o empresário que paga os seus tributos, o empresário que ele paga o encargo social dos seus empregados, que gera emprego aqui nesse país. Então, não seria bom que o Estado deixasse que ele sofresse uma concorrência desleal com aquele que sonega imposto, aquele que não gera emprego, aquele que limite notas fiscais frias, né? Não paga os encargos dos seus empregados. Enfim, essa concorrência seria muito maléfica para o ambiente negocial brasileiro. Então, a Receita Federal, quando combate a sonegação, ela está fazendo em benefício de toda a sociedade e, em especial, desse empresário que é cumpridor das suas obrigações tributárias, das suas obrigações legais. Né? Lembrando que o brasileiro em si, na grande maioria, ele recolhe espontaneamente os seus tributos, ele cumpre a legislação tributária, entendeu? Então, não era o foco da Receita Federal o pequeno empresário ou a pessoa física. Ela estava preocupada no combate, já falei, assim, às grandes fraudes, né? aos ilícitos de lavagem de dinheiro, ao ilícito das grandes sonegações, também, de via indireta, combates assim, o tráfico de droga, o tráfico de arma, o terrorismo. Né? Então, a necessidade do monitoramento
e do controle dessas movimentações, né, em proteção da própria sociedade, né, em proteção da própria sociedade. Veja que se você cortar todo... Não vai se controlar mais nada, né? O Estado, não digo propriamente a federal, ele fica sem um mecanismo de combate, um mecanismo eficiente de combate a esses ilícitos que, enfim, vai prejudicar diretamente a sociedade. Você fala sobre esse tráfico de armas, seria então para fiscalizar a compra e venda? É lógico que todos esses ilícitos eles vão usar a movimentação financeira. Então, lógico que o combate estaria nisso daí, né? Combate em via indireta, quebrando, causando, tirando os recursos necessários para que ele possa fazer a sua atividade ilícita. Então, lógico, quando ele faz um ilícito dessa monta, sonegação fiscal para ele é coisa de menor monta. Olha só, né? Então, a gente precisa desse controle em benefício, como falei, da sociedade. Então, a norma não estava se preocupando com o pequeno, né? Com o pequeno, vamos dizer, o churrasqueiro, se preocupando com aquele que comprou a geladeira para sua mãe, que comprou alguma coisa lá para o cunhado, né? Então, a norma não era nesse sentido. Até mesmo porque a Receita ela faz vários filtros, né? Ela faz vários cruzamentos. Então, ela sempre vai atrás daquele que está causando maior lesão à sociedade. E o que motivou então essa revogação? A revogação ela foi motivada devido à intranquilidade que causou na população, né? Várias fake news aí foram repassadas, vários golpes, né? Nós já havíamos comentado que muitas pessoas estavam recebendo cobrança como se fosse da Receita Federal, já dizendo que ela se referia à movimentação acima de R$ 5.000 no Pix. Diz assim, e se ele não pagasse, o seu CPF seria bloqueado. Várias pessoas receberam pelo WhatsApp esta cobrança já, pessoas inescrupulosas que estavam se aproveitando desse momento para aplicar golpe na população. Então, a gente avisa mais uma vez isso. Esse pagamento não era para ser feito, a Receita Federal não estava cobrando esses valores, a Receita Federal não ia tributar a movimentação financeira acima de R$ 5.000. A legislação proibia que tal coisa ocorresse. Falando em golpe, né? Existem muitas modalidades de golpe usando o nome da Receita Federal, do Simples Nacional. Só para esclarecer a população, a Receita Federal não faz nenhuma cobrança via Pix aí pelo WhatsApp. Não, paga via Pix. Tem gente que recebe um boleto para pagamento. Lógico que quando ele pagar, vai o código lá do Pix, o QR Code. Se ele pagar, vai, logicamente, para a conta daqueles que está aplicando o golpe, né? Então, a gente queria deixar aqui um alerta. Quando você receber qualquer comunicação da Receita, você pode confirmar essa comunicação no portal ECAC, né, que é no site da Receita Federal, com a sua conta GovBR. Então, ali você tem todas as informações, as pendências e a maneira de regularizar essas pendências com a Receita Federal. Tem o número dos processos também que a Receita Federal teria a seu respeito. Muitos processos são referentes a processo de restituição ou um pedido que você faz que a Receita esteja analisando. Tá? Então, no portal ECAC da Receita Federal, você pode ter todos esses dados referente à sua pessoa com a sua conta GovBR. E agora, qual vai ser a tomada de decisão, né? Quais serão os próximos passos, até para comunicação entre a Receita Federal e a população, a sociedade? Houve a revogação aí dessa norma, né? Passa a vigiar as normas antigas e, lógico, que se vai sempre no combate a essas grandes fraudes, né? O governo, o Estado, ele tem que se modernizar e atualizar a sua legislação, né? Deve estar se estudando alguma coisa e essa legislação sempre vai estar sendo atualizada, mas
a Receita sempre vai comunicar de uma forma tranquila para que realmente a população entenda que o foco principal não é o pequeno, o foco principal está no combate assim às grandes fraudes. O Haddad, né, até anunciou que vai soltar uma medida em relação à não tributação, né, uma medida provisória para garantir que o PIX não seja imposto sobre o PIX, na verdade. O que significa isso? Na realidade, ele vai deixar a questão mais clara, né? Por Porque escrito é mesmo, por né? escrito, né? Mais uma forma de tranquilizar assim a população, né? Para dizer, olha, nós não havia interesse da, da tributação do PIX desta movimentação, né? A Receita ia pegar esses dados, era para monitoramento, cruzamento de dados, ela recebe várias informações das empresas, isso aí é necessário, como falamos, em proteção da sociedade, em proteção do empresário bem estabelecido, em proteção daquele que paga o seu tributo de forma correta. Isso é a grande maioria no Brasil cumpre as suas obrigações de forma espontânea. Já são quantos anos da última atualização? Olha, nós tínhamos várias normas, a Decred ela é de 2003, a E-Financeira ela é de 2015, o que se estava era atualizando essa base da E-Financeira. Que Tá? tem 20 anos, cerca de 20 Tem anos, né? mais de 20, tem os que têm mais de 20 anos, outros mais de 10 anos, né? Então E a forma também de pagamento, né, e de transações muda ao passar dos anos, e eu acho que também por isso essa forma também de atualização. Sim, surgem novas tecnologias, né? Antigamente a gente precisava ir ao banco, passar o cheque, hoje ninguém mais usa cheque, né? Não sei se alguém aí utiliza, mas muito pouco, né? O cartão de crédito também, novas tecnologias. O Pix caiu, né, no gosto do brasileiro e É todo mundo só maravilhoso, né? faz transações pelo Pix. Né? Então, essas tecnologias e, lógico que a legislação ela vai ter que ser atualizada em virtude dessa inovação tecnológica que está surgindo e numa velocidade cada vez mais rápida. E em relação à fiscalização mesmo, né? A punição dessas pessoas que aplicaram golpes nesse momento de fragilidade, de temor mesmo da população brasileira, a Receita Federal vai também investigar de acordo com o que foi anunciado ontem? O que já tem de informação aqui em Roraima? A Receita Federal ela tem sempre grupos que estão, equipes que estão realmente fazendo esse monitoramento, né, em proteção de toda a sociedade. Né? Então, ela faz os cruzamentos devidos e lógicos que se alguém que estava cometendo ilícitos, né, for apanhado, né, nesse ilícito, ele sofrerá as consequências que a lei assim determinar. Ontem o ministro até falou que vai investigar as pessoas que cometeram fake news também, né? Para que alarmaram a população brasileira em relação a isso. Enfim, muitas coisas envolvendo, né? Aliás, muitas conversas, né? Muitas informações circulando, mas eu queria saber do senhor aqui em Roraima, como é que você sente a população do nosso estado também e como é que a Receita Federal aqui em Roraima pode dialogar também com a população do nosso estado. Olha, a Receita Federal ela tem vários mecanismos de diálogos com a população. Né? Nós temos um projeto chamado Cidadania Fiscal, onde nós prestamos informações em colégios, em órgãos públicos e incentivamos assim algumas parcerias. Aqui mesmo com a Defensoria Pública nós temos parcerias para divulgação, por exemplo, um projeto importante que foi a doação do parte do imposto de renda para o Fundo da Criança, do Adolescente e do Idoso. Então, nós reunimos vários órgãos, fizemos uma campanha junto à Defensoria e Receita Federal para divulgar este benefício que a legislação permite você destinar parte do seu imposto diretamente para esses fundos que irão redundar em benefícios para a criança, para o adolescente e para o idoso. Então, fizemos uma campanha aqui
pela Defensoria, incluindo vários órgãos, né, vários meios de comunicação também. A campanha foi um sucesso, realmente as pessoas fizeram as suas doações. Tá? E a gente aproveita também a oportunidade da imprensa para esclarecer, né, o trabalho da Receita Federal, que é assim um trabalho para que o governo, né, o Estado, ele tenha recursos suficientes para aplicar em benefício da população. A arrecadação, muitos podem criticar, não, nós pagamos muito tributo, mas com esse tributo você tem mais escolas, mais segurança, você tem assim, mais educação, saúde, né? Com ela que se paga a tributação, o funcionalismo público. Então, o Estado ele não funcionaria sem a arrecadação, sem a contribuição do contribuinte. Então, é necessário essa tributação para o funcionamento e também uma área bem importante, né? A assistência social. A tributação ela é um canal também para o desenvolvimento social, para a assistência social no país. Por exemplo, nós temos lá aquele BPC, né? O BPC é dinheiro fruto da arrecadação, né? A pessoa não contribuiu, né? Mas está no estado de vulnerabilidade, necessitando do auxílio do Estado. E aí ele tem um salário mínimo, que para suprir a sua necessidade, né? Pessoas com deficiências, idosos que necessitem desse atendimento, ele pode recorrer, né, assim, à assistência social que o governo ele patrocina. E isso só é possível através da arrecadação. E aproveitar a sua vinda aqui também, conversando aqui com o delegado da Receita Federal em Roraima, Roberto Paulo, só para já também informar e alertar a população sobre a declaração esse ano, né? Até todos os anos, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física tem que fazer a declaração, tem prazo também. Queria que o senhor lembrasse sobre essa necessidade também da população com a Receita Federal. Sim, né? Nós vamos logo, daqui a um tempo, começar a declaração do Imposto de Renda de 2025. Né? Quero lembrar aqui duas coisas. Uma, você tem hoje a declaração pré-preenchida, né, que são os dados que a Receita Federal já coletou e coloca à disposição do contribuinte. O contribuinte que usar a declaração pré-preenchida só vai conferir os dados. Se houver alguma incorreção, ele pode fazer os acertos necessários e encaminhar a sua declaração pela própria internet. Isso leva 10, 15 minutos, né, no máximo, às vezes até 5 minutos. Se você não tem correção nenhuma a fazer, é só encaminhar aí via online para a Receita Federal e você já está quites com a sua declaração. Tá? Esse é um aviso, você poder utilizar a declaração pré-preenchida, né? E, inclusive, os dados que seriam fornecidos pela financeira já iriam para que fossem necessários para essa declaração pré-preenchida. A outra é a oportunidade que todo contribuinte tem de destinar parte do seu imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente e para o fundo do idoso. Parte desse recurso você direciona a estes fundos e esses fundos irão financiar projetos que vão atender a esta população que está no estado de vulnerabilidade, né? Aqui, para você ter um exemplo, anualmente nós temos uma capacidade de arrecadação de 10 milhões de reais para este fundo, a gente não chega nem perto. A gente tem feito um trabalho de divulgação, um trabalho de conscientização, né, de todo o contribuinte para que faça essa doação. E a gente, infelizmente, não chega nem a 1 milhão, né? Não chega nem a 500 mil. Mas sempre há uma esperança que neste ano a gente possa avançar. A meta é 10 milhões e não chega a 500 mil. Não chega. Complicado. Né? Às vezes é falta de informação, às vezes dá um pouco de trabalho, né? A pessoa ela tem que fazer a doação, recolher um DARF,
e que vai abater do imposto que ela teria a pagar. Ou, no caso de restituir o valor pago, seria acrescentado à sua restituição. Então, de fato, ele não vai estar desembolsando, ele vai estar destinando um recurso que já iria mesmo para o Estado, ele já iria pagar. Tá? E indo para estes fundos, eles vão aplicar aqui no Estado, vão movimentar a economia do Estado e irão beneficiar vários projetos que necessitam de uma ajuda financeira, né? A gente sabe que o povo roraimense, ele tem um coração muito grande, né? Muito acolhedor, tem muitas pessoas que fazem atividades sociais, né? Atendimento da criança, atendimento do idoso, atendimento do imigrante com recursos próprios, né? E ele precisa, assim, a ajuda do Estado, ajuda de outras pessoas. E a forma que muito simples, né, e que revelaria a bondade aí do nosso contribuinte, era destinar esse imposto de renda. Que agora vai até maio, né? Até maio. Geralmente vai até 31 de maio, né? É o último dia útil do mês de maio. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, o esclarecimento de dúvidas também, né? Trazendo essas informações para tranquilizar a população, né? Foi revogado agora, e eu acho que vai haver um estudo mais aprofundado para que quando a nova atualização vier, já vier também com mais informações para não gerar essa abertura para falatórios e para fake news. Eu acho que essa é a chave aí para uma boa comunicação com a população do Brasil. É verdade, né? A gente entende que houve uma intranquilidade, também motivada por muitas informações desencontradas, né? Mas foi revogado e vamos para novos passos, né? Vamos caminhar, vamos seguir em frente. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, prestação também de informações aqui conosco. E um feliz ano novo para o senhor, né? Está só começando aí 2025. Parabéns, viu? Feliz ano novo, Beatriz também. Estamos à sua disposição, à disposição da Defensoria, à disposição da população para qualquer tipo de esclarecimento ou qualquer atividade em que a Receita possa estar presente para contribuir aqui para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Nosso belíssimo Estado. Belíssimo Estado, sim. Obrigada mais uma vez. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!